Ô, querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de jovens. Hoje, com um pouco de atraso, estamos aqui dando um procedimento à nossa lição, amém? E hoje nós estaremos estudando a lição de número 11 com o tema Sinais e Prodígios confirma a pregação do Evangelho. Durante essa semana aqui houve um probleminho técnico no aparelho no qual eu gravo, amém? E graças a Deus aqui, antes de domingo, no caso aqui hoje no sábado, eu consegui aqui arrumar uma outra bateria de um outro aparelho para me gravar, fazer essa gravação, porque eu tenho um compromisso, né, de toda semana deixar aqui o nosso comentário sobre o material no qual o canal EBD em Foco ele oferece para aqueles que gostam, né, e querem ensinar os seus alunos de uma maneira mais dinamizada, de uma maneira mais especial. Eu vou ser bem rápido na nossa lição, amém? Me desculpem aí por esse atraso durante essa semana, mas foi um probleminha técnico mesmo, amém? E espero fazer o possível para que isso não venha a acontecer novamente. Como eu falei, o tema da lição de hoje é Sinais e Prodígios confirmam a pregação do Evangelho. Eu vou fazer só algumas leituras aqui desses slides até chegar na introdução. Na introdução eu faço um breve comentário e aí nós estaremos entrando então na lição. Texto do dia Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós também bem sabeis. Sinais e prodígios, a síntese. Sinais e prodígios são para os nossos dias, tanto para confirmar a pregação do Evangelho, como para ajudar e abençoar os necessitados. Costumamos não fazer leitura do texto bíblico. Se você não fez, faça, pause o nosso comentário e faça. Vamos aqui para a introdução, para a gente já entrar na lição, porque o meu tempo está muito curto no dia de hoje, amém? E eu já deixei muitos aqui, no caso dos irmãos aqui, a mercê no decorrer dessa semana. Vou fazer algo bem simples. Sinais e prodígios vêm acompanhando a história do movimento pentecostal. Milhões de pessoas testemunham que foram curadas, que foram libertadas, que receberam livramentos miraculosos e tiveram então suas vidas restauradas. Para muitos desses cristãos, o poder de Deus manifesta em sinais e prodígios abriu então a porta da fé. Outros cristãos acreditam que os milagres deixaram de existir há séculos. No caso, esses aqui são os sensacionistas, pois foram necessários somente quando a igreja estava então começando. O que a Bíblia então vai dizer sobre este assunto? E o fato de Deus ter inspirado pessoas a registrarem a ocorrência de milagres não nos vai indicar que ele continua operando em nossos dias para ajudar pessoas a glorificar o nome dele? É então o que veremos nessa lição. Irmãos, no decorrer dessa lição nós vamos aprender que a certeza de que realmente estamos anunciando o Evangelho, a certeza de que realmente estamos pregando o Evangelho, amém? É a evidência dos sinais, é a evidência dos prodígios, dos milagres, das curas, das libertações, das salvações de almas, amém? Por quê? Porque isso fica evidente quando Jesus anunciou o Evangelho, quando Jesus anunciou a mensagem do reino. Isso ficou evidente quando os discípulos também pregavam, né, a palavra do Senhor, anunciavam a mensagem do reino, o Evangelho, amém? Quando Jesus falava do Evangelho, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. E não foi contrário com a igreja primitiva e não será contrário nos nossos dias de hoje, amém? Ou seja, de forma resumida aqui para você, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, você pode abordar a sua lição, já na introdução, citando esses exemplos de que, como é impossível, na realidade não é nem como é impossível, né? A notoriedade, no caso, a evidência que você está pregando o Evangelho, que você está anunciando verdadeiramente o Evangelho, primeiro, é a salvação de almas. Segundo, são curas, são milagres, ou seja, sinais e prodígios. Ou seja, sinais e prodígios vão confirmar, vão evidenciar de que realmente a igreja está anunciando a palavra de Deus. O primeiro tópico tem o tema Sinais e prodígios, então, vão confirmar o ministério de Jesus, definindo os termos sinais e maravilhas. A palavra sinal na língua do Novo Testamento é semeia, no plural, e traz a ideia de avisos, marcas ou símbolos. Por meio de um seimo, um sinal, uma pessoa poderia então ser reconhecida, distinguida dentre a multidão. Tá. Platão então, ele deu a entender que essa palavra sinal trazia então a ideia também de caráter de uma pessoa. Essa expressão sinal, além do significado de uma marca distintiva, traz a ideia também da realização de um milagre.
E este, sendo realizado, corrobora então a missão divina tanto de Jesus quanto dos seus apóstolos. A expressão terata, no caso maravilhas, é usada então como um sinônimo para sinais e traz a ideia de algo sobrenatural, fora do comum, que está acontecendo ou irá acontecer, no caso acontecerá. Semeion e terata, sinais e maravilhas, no caso que nós vamos estudar, são mencionados então juntos para mostrar os milagres realizados por Jesus e os seus discípulos. Vamos aqui para o subtópico número 2 e a partir daqui eu vou fazer alguns comentários. Sinais e prodígios na história de Israel. Os hebreus têm vários exemplos de intervenções sobrenaturais na sua história. A paternidade de Abraão, no caso, com seus anos. As pragas que se absteram sobre o Egito. Os hebreus também vai ter vários exemplos, amém? De intervenção, né, sobrenatural da sua história. Que, por exemplo, quando Samuel disse que teria, né, chuva, amém? No momento que não tinha chuva, que era quase praticamente impossível de chover naquele local, amém? Por 3 anos não choveu em Israel, de acordo com a palavra de Elias. E esse mesmo profeta então fez chover fogo do céu para uma audiência incrédula. Olha só, irmãos, os hebreus, eles têm vários históricos, né, em relação, como é que eu posso me expressar melhor? Em relação a milagres, em relação a prodígios, amém? Várias vezes Deus interveio, no caso Deus, ele agiu em prol da nação hebreia, amém? Fazendo milagres. E não é milagres com M minúsculo não, são milagres com M maiúsculo mesmo. Coisas assim, assustadoras. Você sabe, prestador de quando é bem em foco, do que eu estou falando. Amém? A fé que eles tinham não era em um Deus frágil, não era em um Deus fraco, mas era um Deus que tudo podia, era um Deus que tudo pôde. Amém? Você viu aí, nós estamos aqui com alguns exemplos, mas eu quero fazer outra recordação. Quando a nação de Israel está saindo do Egito, o que acontece com eles? Deus, ele mostra o poder dele com uma grandeza tão assim gigantesca, que faz, irmãos, que faz um mar se dividir no meio. Como pode milhares de pessoas atravessarem o mar sem molhar os pés? E não era de barco, amém? Não era de submarino, não, foi a pés, atravessaram o mar a pés, enxutos. Durante a sua caminhada no deserto, a sombra, no caso aqui as nuvens, Deus colocou as nuvens para cobrir, no caso, a caminhada deles, para que o sol não esquentasse tanto, não castigasse tanto a caminhada deles. As roupas não envelheciam, os sapatos não se acabavam, o solado dos sapatos. 40 anos no deserto caminhando. De noite, o frio imenso. O que Deus fazia? Deus colocava coluna de fogo para sustentar o povo. Ou seja, a nação de Israel, fica evidente que participaram de vários milagres, que participaram de inúmeros milagres. Amém? O terceiro subtópico. Por que Jesus então operou sinais e prodígios? Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, ele o fez pregando, ensinando e realizando milagres. Essas ações sobrenaturais acompanhavam então o ministério do Senhor, atraíam pessoas e proporcionavam a certeza de que algo diferente estava acontecendo. Olha só, aonde Jesus estava, uma multidão seguia. Observe nas Sagradas Escrituras. Todas as vezes que vai mencionar Jesus, vai falar assim, Jesus estava em um determinado local e uma multidão seguia. Jesus estava no lago de Genezaré e uma multidão estava do outro lado, esperando na margem. Jesus estava indo, né, curar o filho de um centurião e a multidão estava pressionando ele no caminho. E assim por diante. Aonde Jesus estava, uma multidão o seguia. E lá na frente da lição aqui nós vamos entender por que essa multidão seguia Jesus. Olha só, se atentarmos para a profundidade dos relatos registrados nos evangelhos, veremos então que as suas operações miraculosas do Senhor manifestavam o poder de Deus e socorriam pessoas. Irmãos, Jesus, ele se deparou com pessoas de diversas classes, amém? Pessoas de várias maneiras, né? Havia pessoas que necessitavam de uma intervenção realmente de Deus, aquelas pessoas que já tinham gastado todo o seu dinheiro, exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, como por exemplo, olha, aquela mulher que gastou durante 12 anos a sua fortuna inteira, aquele rapaz que passou no tanque de Betesda, se tu não me falar, deixa eu ver, tanque de Betesda, eu acho que foi isso mesmo, 38 anos no tanque, amém? Ou seja, pessoas que realmente necessitavam de uma cura de Deus, outras pessoas já não precisavam ser curadas, mas precisavam ver Jesus curando para aumentar a sua fé. Amém? E Jesus, além de trazer a mensagem, no caso do Evangelho, ele pregava a mensagem do Evangelho, anunciava sobre os fins dos tempos, sobre o arrebatamento, sobre o céu e sobre o inferno. Na realidade, Jesus mais pregou sobre o inferno do que o céu,
que Jesus fazia? Jesus também fazia muitos milagres. Amém? E sem sombra de dúvida, prezado ouvinte do canal Bíblia em Foco, deixa isso bem claro para o seu aluno. O evangelho, ele vai tratar, assim, especificamente, claro, da salvação da alma. Mas também, nós não podemos descartar que, além de anunciar o evangelho, amém, para salvar uma alma de alguém, esse mesmo evangelho, ele pode transformar a vida de uma pessoa. Não somente ganhar a sua alma para a salvação eterna, mas também trazer nele uma perna nova, trazer nele um coração novo, renovar o seu sangue, amém? E outros milagres. Isso é evidente. Existem muitos milagres por aí de pessoas, como por exemplo, eu conheço um rapaz que ele tinha AIDS e ele já estava desenganado, total, não tinha condições, ele tomava remédio, já estava para morrer, estava com dias contados. E ele teve um sonho e Jesus chegava do lado dele, amém? Aleluias. E quando Jesus chegava do lado dele, no sonho ele contando que Jesus pegava uma bolsa de sangue e enxertava nele e falava: eu estou trocando o seu sangue. E quando esse rapaz acorda, esse rapaz procura uma denominação, uma instituição, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele faz os exames e ele não tinha mais AIDS. Ou seja, mesmo nos dias de hoje, irmãos, Jesus continua curando. Não é impossível Jesus curar ninguém. Vamos aqui para o quarto subtópico, para nós encerrarmos esse primeiro tópico, já que também a lição ela é dividida em dois tópicos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha só o que os fariseus faziam. É notório que muitas pessoas se aproximam de Jesus como meros espectadores, somente para assistir aquilo que o Senhor estava fazendo, sem qualquer intenção de crer nele ou de segui-lo. Assim era então um grupo de pessoas que pediram um sinal a Jesus. O mestre havia acabado de libertar um homem possesso de um espírito que lhe causava mudez, e uma vez liberto, o mudo então falou. Esse milagre deixou uma multidão espantada, mas não os críticos de plantão, no caso os fariseus, que desafiavam Jesus, pedindo então um sinal do céu, e ainda comentaram que ele expulsava demônios por Beelzebu, um dos maiores demônios. Amém? Jesus acusou-os de serem uma geração perversa e adúltera, pedindo um sinal. E eles acabaram então de ver a expulsão de um demônio e uma cura, e ainda queriam que Jesus, no caso, reconhecer Jesus como Filho de Deus. E no caso, eles não quiseram reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas representou Jesus como um dos demônios, fazendo esses milagres com posições de demoníacas. Amém? Aí é que eu quero fazer uma pergunta para você, prezado ouvinte do canal Bíblia em Foco. Que sinal que esses fariseus, que esses escribas precisavam mais para acreditar que aquele rapaz era Jesus, para acreditar que aquele meigo nazareno era o Filho de Deus? Amém? Sabe por quê? Porque os seus corações estavam endurecidos. Amém? E quando o coração de uma pessoa está endurecida diante de Deus, nenhum sinal, nenhum outro sinal que venha acontecer, nenhum outro milagre que venha acontecer na sua vida presencialmente, amém? Vai conseguir convencer essas pessoas, vai conseguir mudar a mente dessa pessoa, amém? Outra coisa que nós temos que ter cuidado, associar a atuação do poder de Deus a uma obra de Satanás, sabe o que isso corresponde? É mesmo que corresponder a blasfemar contra o Espírito Santo, amém? O sinal que eles pediram, os sinais, no caso, que eles pediram para que Jesus pudesse fazer, esse mesmo sinal foi para sua própria condenação. Lembra dos ninivitas, quando ouviram Jonas, o que foi que eles fizeram? Se arrependeram dos seus delitos e dos seus pecados. Já aqueles homens, amém? No dia de Jesus, o que foi que eles fizeram? Não creram, não quiseram acreditar na presença de Deus, amém? Não quiseram acreditar que aquele Jesus que estava ali era Deus encarnado como um homem aqui na terra. Amém? E por esse motivo eles seriam julgados. Eles foram julgados, eles serão julgados por esses motivos. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, amém? Ele é todo poderoso. E não queira você duvidar que algo que está acontecendo na vida de alguém, amém? Um exemplo, se você está num culto e vê alguém curando uma pessoa, e vê alguém estender a mão sobre uma pessoa e curar, não queira duvidar. Se você duvidar, você pode até duvidar. Amém? Todos nós somos homens, todos nós podemos duvidar. Agora, atribuir isso ao diabo, tome cuidado. Se você não tiver certeza, tome cuidado. Não atribua um milagre, não atribua aquela pessoa que está operando um milagre, amém? Como se fosse o demônio fazendo aquele milagre. Tá, vamos encerrar então a lição com o segundo tópico. Sinais e prodígios confirmam o ministério da igreja. Vamos lá? Sinais e prodígios mostram, então, o poder de Deus. Centenas de pessoas criam em Jesus
não apenas pela palavra que lhes é ministrada, mas também por meio de sinais que acontecem. Quando se manifestavam tais sinais, as pessoas glorificavam ao Senhor, pois reconheciam o prodígio como distintivo de que Deus estava com Jesus. Que Deus estava com Jesus. Irmãos, nós cremos que o poder de Deus é visto na transformação de uma pessoa por meio do novo nascimento. Isso sem sombra de dúvida. Quando você vê uma pessoa que era do mundo, que ela se converte ao cristianismo, automaticamente a sua vida, o seu desejo por buscar as coisas do Senhor, né, vai ser maior. Essa pessoa vai ser mudada completamente. E é impossível você não enxergar o poder de Deus na vida de um novo convertido. Amém? Também nós cremos que o Senhor, ele não pode ser impedido de operar um milagre. Ele não pode ser impedido de exercer a sua função, no caso de mostrar a sua glória. Amém? De curar alguém, de libertar alguém, de fazer outros sinais. O que fazia, olha só, o que fazia uma multidão seguindo Jesus? O que fazia uma multidão seguindo os apóstolos? Era o quê? Se não fosse o poder de Deus, era o que na vida dos discípulos? Era o que será? Sinais e prodígios, então, atendem à necessidade das pessoas. Deus não faz sinais e milagres simplesmente por fazer sem um objetivo. Se virmos o Evangelho e o livro de Atos, perceberemos então que os sinais e maravilhas ali relatados, além de glorificar a Deus, tinham a função de ajudar as pessoas. A Bíblia registra que muitos no tempo de Jesus eram doentes e buscavam a cura. Essas pessoas queriam ser alcançadas por Deus e ter suas vidas restauradas. Quando o Mestre trouxe de volta a vida do filho único de uma mulher viúva, um sinal claro do poder de Deus e da autoridade de Jesus, trazer de volta da morte o filho único de uma viúva foi uma bênção de Deus para a mãe daquele rapaz. Esses milagres distinguiam então Jesus como profeta dos olhos do povo e fez com que glorificassem a Deus. Irmãos, não acredito que seja pecado qualquer pessoa em buscar a Deus para receber uma cura, para receber um milagre. Eu não acredito que isso seja pecado. Porém, nós vivemos realmente em uma época onde as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Mas o importante é que, para do canal Bíblia em Foco, entenda uma coisa: o mais importante é que Deus cura tanto aquele que é crente como aquele que não é crente. Entendamos isso. Mostra isso para o seu aluno. Amém? Mostra para ele que Deus pode curar tanto uma pessoa que é serva de Deus como uma pessoa que não é serva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus cura não pelo que merecemos, mas Deus cura pela sua infinita misericórdia e graça. Deus cura pela graça, não é pelo que merecemos, mas é porque Ele quer derramar a sua glória, é porque Ele quer mostrar o seu poder, é porque Ele quer glorificar o seu nome. O devido cuidado, então, com a procedência dos milagres, para encerrarmos. Uma das críticas dos sensacionistas, pessoas que ensinam que um milagre, conforme relatados no Novo Testamento, não são para os dias de hoje, que reside na ideia de que os milagres de hoje manifestos seriam então imitações malignas, pois Deus não mais faria os mesmos milagres em nossos dias. Segundo esses, os prodígios como relatados na Bíblia foram correntes nos dias dos apóstolos, mas depois que o cânon foi fechado, não se necessitaria mais de milagres. É preciso então ter cuidado para não descrer das coisas de Deus, como os fariseus faziam quando viam Jesus operando sinais e prodígios. Deus nunca disse em sua palavra que a partir do 3º século de nossa era, os milagres deixariam de existir. Essa opinião despreza a certeza de que Deus tem todo o poder e pode agir como lhe convier. Despreza o poder de Deus. Irmãos, só para nós encerrarmos aqui, eu quero fazer vou fazer só a leitura. Não, deixa eu voltar bem aqui, só para me fazer um breve comentário aqui. Deus nunca disse em sua palavra, eu já ia fazer só o comentário da conclusão para nós encerrarmos aqui, que eu estou estourado meu tempo aqui. Mas vamos fazer aqui um comentário aqui. Deus nunca disse em sua palavra que a partir do 3º século de nossa era, os milagres deixariam de existir. A verdade, irmãos, é que Deus não precisa e nem é obrigado a mudar a sua forma de agir. Amém? Por meio ou por causa de alguém que tem um outro pensamento, por causa de uma linha teológica humana, por causa de um pensamento humano. Amém? Sabe por quê? Ele jamais
vai mudar, amém? Vai mudar a sua palavra porque um grupo de pessoas não crê, porque um grupo de pessoas não quer que isso aconteça, amém? Não somos, irmãos, sem sombra de dúvida, pelo menos é o que eu acredito, que a nossa instituição, a Assembleia de Deus, ela não é contra em alguém querer checar o milagre, em alguém querer saber se realmente aquele milagre aconteceu, a origem daquele milagre, amém? Entretanto, a partir do pressuposto, tipo assim, de que todos os milagres em nossos dias são inexistentes, ou seja, fixações ou mentiras, falsos, amém? Além dessa pessoa estar ferindo o poder de Deus, essa pessoa, sabe o que acontece? Ela é desonesta intelectualmente, porque ela não quer assumir realmente que aconteceu um milagre, amém? Que Deus em Cristo venha abençoar você. Eu não posso fazer aqui mais a leitura de nada aqui, porque o meu tempo extrapolou. Então eu quero agradecer a você que assistiu o meu comentário. Peço desculpa humildemente, me desculpe. Nós do canal BD em Foco costumamos oferecer sempre o melhor para os nossos ouvintes, amém? Oferecer sempre um conteúdo de qualidade, mas durante essa semana aconteceu esse problema. Que Deus em Cristo venha abençoar você. Se Deus quiser, terça-feira ou quarta, estourado, eu estou lançando o próximo comentário da nossa lição. Amém.